Quando falamos da franquia Zelda, é difícil imaginar um jogo ruim, afinal, todos eles são incrivelmente acima da média. Até o mais fraco Zelda é muito bom. Mas quando nós analisamos quais são os melhores Zeldas, aí fica um debate muito interessante. E muito acirrado também. Porque pelo fato dos jogos serem muito acima da média, é difícil escolher um melhor entre os melhores. Embora sim, existam que sejam favoritos no geral, e inclusive um desses jogos é até recente. Porque em muitas e muitas análises, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom é tido como o melhor jogo de toda a franquia. E até mesmo o melhor jogo de todos os tempos, para muitas pessoas. Mas por que exatamente ele é tratado dessa forma? E é justamente sobre isso, meus amigos, que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite e muito prazer. Eu sou o JVSPM e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, onde eu falo sobre coisas que eu acho interessantes como jogos, filmes, livros, séries e por aí vai. E cá estou eu novamente para falar sobre jogos e mais especificamente sobre a franquia Zelda, porque sim, já tivemos outros vídeos dessa franquia aqui no canal. E estão aí na descrição inclusive se você quiser assistir. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Se você viu meu vídeo de Breath of the Wild ou até mesmo acompanhou a época que aquele jogo saiu, sabe muito bem a grandiosidade que ele apresentou, revolucionando inclusive o gênero de mundo aberto e toda a liberdade que ele apresentava. Então, além de ser um Zelda incrível e talvez o melhor para muitos, ele também era um jogo por si só revolucionário. E justamente por toda essa grandiosidade que a obra apresentou, quando uma sequência foi anunciada, isso deixou muitas pessoas com o pé atrás. E não exatamente por desconfiar da qualidade da obra, mas sim por ficar em dúvida sobre o que esse jogo traria. Porque, embora as sequências geralmente tenham uma base do seu jogo anterior, eles ainda assim têm que inovar, têm que trazer algo tão grandioso ou até mais do que foi o seu antecessor. Justamente para fazer sentido a existência de uma sequência para um jogo que foi tão aclamado. Deixa eu exemplificar aqui. De God of War 1 pro 2 nós tivemos um baita salto gráfico e de várias mecânicas, além da história, é claro. E a mesma coisa do 2 pro 3. As sequências faziam sentido justamente por toda a evolução que o jogo tinha de um pro outro. Batman Arkham Asylum pro City, a mesma coisa. E principalmente do City pro Knight. E nos poucos históricos de sequência que teve em Zelda, como por exemplo no caso de Ocarina of Time e Majora's Mask, nós não necessariamente tivemos uma evolução gráfica, mas sim uma evolução completa de gameplay. Porque as mecânicas em Majora's Mask, elas eram completamente diferentes de Ocarina of Time. Tipo assim, existia o básico ali, mas todo o resto era distinto. Então, a sequência fazia sentido existir. Mas, na sequência de Breath of the Wild, pelos poucos trailers que nós tínhamos, o mapa era o mesmo, o gráfico parecia o mesmo. Então, que tipo de mecânica de gameplay diferente poderíamos ter para fazer sentido existir aquela sequência? Aí você pode me dizer, mas a história poderia continuar. Mas imagina ser um jogo copia e cola apenas com uma história diferente. Acho que não ia ser tão agradável para ninguém. Talvez para quem não jogou o antecessor, mas para quem fosse querer uma sequência ia ser algo bem ruim. Então todo mundo ficava nessa dúvida, não duvidando da qualidade do jogo, mas sim do que eles apresentariam de tão inovador. Existiam várias teorias sobre a história e sobre essa questão também, até que enfim nós tivemos uma gameplay que revelava sobre o que esse jogo traria de tão interessante. E embora ela fosse consideravelmente curta, nós tínhamos uma pequena prévia do que ele traria de diferencial, que era na questão criativa do mundo. Porque naquela gameplay nós conseguimos enxergar algumas habilidades. Habilidades essas que fariam completa diferença no modo como o jogo se comportava. A questão de você literalmente poder unir qualquer objeto para fazer algum tipo de estratégia diferente ou qualquer mecanismo diferente. Veículos, armas e por aí vai. Era infinito praticamente. E a gente vê isso hoje em dia. Mas, até aquele momento, era apenas uma prévia. E foi então que, algum tempo depois, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom finalmente era lançado. No dia 12 de maio de 2023, sendo uma sequência de um dos maiores e melhores jogos de todos os tempos. Então ele tinha um peso muito grande para conseguir cumprir. E meus amigos, ele cumpriu. As prévias da história que a gente já tinha pelos trailers que nos faziam teorizar já era algo logo do início. Pouquíssimas coisas que a gente teve nos trailers eram após esse início. Então, basicamente tudo que a gente precisava saber
Não exatamente a gente sabia. A gente já tinha aquela cutscene mostrando que a Zelda e Link estavam investigando as profundezas do castelo de Hyrule, que escondiam vários mistérios. Nisso, encontramos Ganondorf, que se liberta de algum tipo de selamento, derruba todo mundo ali, e a Zelda, que tinha achado algum tipo de cristal, acaba sendo levada para algum lugar. O Link fica com o braço todo necrosado, todo ferrado, perde o braço no geral. Master Sword quebra e o Ganondorf se liberta. Contudo, Link aparece lá numas ilhas no céu de Hyrule, e é aqui que nós temos o nosso tutorial desse jogo. Porque, assim como foi em Breath of the Wild, você realmente não se sente num tutorial. Porque o level design aqui é tão incrível que ele te induz a descobrir as coisas. E sim, descobrir, não fazer. Porque ele basicamente vai te fazer entender algo, e a partir daquele seu entendimento, você escolhe como realizar aquelas tarefas. Mas basicamente, você vai meio que explorando aquela área, até que você chega no lugar que você tem que chegar, conversa com o Hauru, que basicamente é o seu mentor aqui nesse início, que vai te guiar pro lugar que você tem que ir. Te guiar não, ele vai te direcionar, falar, ó, naquele lugar ali. Como você chega lá, é outra história. Você vai lá, pega as habilidades que você tem que pegar, sendo elas o Ascend, que é aquela que você atravessa os tetos, por exemplo, de algum lugar para chegar do outro lado, que é muito útil no jogo para deixar a sua movimentação muito mais dinâmica, principalmente quando você explora cavernas, que sim, existem aqui nesse jogo. Temos o Recall, que faz as coisas voltarem no tempo, deixando uma gama de possibilidades para estratégias para você usar. Temos o Fuse, que basicamente deixa você fundir a sua arma, ou escudo, ou qualquer coisa do tipo assim, com algum outro item, criando também novas possibilidades de estratégias. Temos a Ultra Hand, que essa deve ser a principal habilidade que todo mundo se lembra aqui desse jogo, porque ela deixa tudo muito diferente, porque basicamente você pode unir vários objetos e movê-los da forma que você quiser, e enfim, deixando tudo que você imagina ser criado nesse jogo. Desde Godzilla, de nave e por aí vai. Além de que existem mais duas habilidades que você pega posteriormente no jogo. Sendo elas a Auto Build, que basicamente vai fazer você poder criar automaticamente construções que você já tinha feito antes, ou seja, se você já fez um modelo de nave, você só liga lá o Auto Build e ela pega os materiais ao redor ou a energia que você tem para fazer aquele veículo. E assim, nós também temos a câmera, que também era uma habilidade do jogo anterior que você pegava posteriormente. Finalizando as habilidades, você explora lá o resto que você tem para fazer nas Ilhas do Céu e depois, finalmente, consegue sair de lá. Mas antes você deixa a Master Sword quebrada em um altar, onde ela viaja no tempo e vai até a Zelda, porque sim, a Zelda nesse jogo, depois que ela é derrubada ali com aquele cristal, retorna no tempo antes mesmo da criação de Hyrule. E a partir dessa pequena sinopse, com a Zelda no passado, Link no presente, Ganondorf solto e Hyrule completamente ameaçada por ele, temos a proposta desse jogo. E proposta essa que vai desenrolar uma das melhores, se não para muitos, né, a melhor história da franquia Zelda. Tanto pela forma como ela é construída, quanto pela narrativa em si. Mas já eu abordo mais esse tema da história. E voltando no lugar onde estávamos, Link explora as ilhas que ficavam lá sobrevoando Hyrule e depois disso salta para aquele gigantesco mapa que nós já havíamos explorado no outro jogo. Porém, embora de início ele pareça igual, na verdade ele quase completamente está diferente. Porque esse jogo se passa anos após o antecessor. E lá nós tínhamos uma Hyrule completamente devastada, vazia. Pouquíssimas cidades e pessoas andando por aí. Era muito mais paisagem, muito mais floresta. Montanhas para você admirar e andar por aí, contemplando o seu caminho. E isso, na verdade, era algo que tornava o primeiro jogo mágico. Uma das melhores coisas que havia ali, aquela sensação de que você estava explorando aquele mapa. Mas por trás dessa magia, por trás dessa grandiosidade que ele apresentava, dessa atmosfera, também existia uma motivação triste, porque Hyrule, se você bem se lembra, estava caída no primeiro jogo. Todos perderam aquela guerra. Todos caíram, e eles só estavam tentando se levantar, mesmo que não conseguissem direito, porque o Ganon da Calamidade ainda estava ali. Ele ainda estava dominando as coisas, então haviam regiões que não podiam ser habitadas.
Os recursos muitas vezes eram perigosos de se alcançar. Por isso que a cidade era vazia. Os guerreiros que podiam proteger as pessoas morreram. As pessoas haviam perdido aquela guerra. Aquilo era sobre tentar se recuperar, tentar superar tudo o que aconteceu. E no fim das contas, com a ajuda de Link e da Zelda, Hyrule conseguiu fazer isso. Então aqui nesse jogo, a presença de muito mais pessoas, mais vilarejos, as cidades até que maiores, e vemos as mudanças acontecendo ao longo do mapa, não representa apenas uma mudança do mapa em si, em virtude da gameplay, mas também tem uma mensagem de que o povo conseguiu se reconstruir e aos poucos está conseguindo cada vez mais. Usando a tecnologia dos guardiões para fazer novas coisas, construindo mais localidades e por aí vai, deixando tanto os ambientes mais cheios e mais vivos, como também os caminhos muito mais dinâmicos. Aqui nesse jogo, nós temos uma diferença em relação ao primeiro. O Hyrule em si é mais cheia, é mais viva. E isso cria uma completa diferença entre Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, já que um é muito mais vazio e o outro é mais cheio, mais dinâmico. E isso, na verdade, é muito bom. Porque a gente vê também essa passagem do tempo, a gente vê o mesmo mapa mais diferente, sabe? A gente vê a passagem do tempo e a gente tem aquela sensação, nossa, eu vim aqui e tá completamente diferente agora. Então acho que a atmosfera dos dois jogos funcionam muito bem pro que ele se propõe, tanto na sua gameplay quanto na sua mensagem. E até mesmo para um quesito de história, mas já eu chego lá. A história vai ficar para depois. Então o mapa que temos aqui em Hyrule, ele funciona muito bem. Ele é muito legal de se explorar, porque aqui nós novamente temos aquela sensação de qualquer lugar que você vá, tem algo para você descobrir. Como também ele é muito interessante para você revisitar locais, fazer quests, porque é recheado de quests aqui, todas elas são muito divertidas de se fazer. Ou pelo menos a maioria, deve ter uma ou outra ali que você olha e fala, nossa, que chato. Mas pelo menos todas as que eu fiz eu achei muito divertidas de serem realizadas. Mas como você bem sabe, esse jogo aqui não possui apenas Hyrule de mapa. Afinal, nós temos também as Ilhas do Céu. Que elas, inclusive, têm uma atmosfera, uma construção bem diferente do que é Hyrule. Afinal, as ilhas que ficam sobrevoando, na verdade, representam o passado, ou é um lugar que existia no passado, mas meio que foi abandonado depois. Então, os inimigos que existem ali, as construções que tem ali, elas são antigas. Elas contam muito mais sobre a mitologia do mundo. E também funcionam muito legais, sabe? Você consegue ver todo o mapa de cima ali. A natureza é bem bonita, existem as quests que tem por ali, são bem divertidas também. A variedade de inimigos funciona legal. E a exploração ali em cima, embora o mapa das ilhas seja consideravelmente menor do que os outros dois, ele ainda funciona muito bem. Eu lembro até hoje que eu tinha visto uma ilha onde tinha uma espécie de chuva acontecendo ali. E eu fiquei, cacete, o que tá acontecendo ali? E eu vou explorar. E foi uma experiência muito legal explorar aquela região sem saber de nada e ter que lidar com aquela espécie de labirinto, sabe? É bem legal. Mas, se você prestou atenção, eu disse que ele era menor do que os outros dois mapas. Então sim, além das Ilhas do Céu, além de Hyrule, nós temos um terceiro, que é o mapa subterrâneo, que tem praticamente o mesmo tamanho de Hyrule. E esse mapa, meus amigos, é o que mais divide opiniões entre os fãs desse jogo. Mas vamos lá. Ele basicamente é um lugar que não tem povo, ele só tem inimigos ali embaixo, e várias construções, podemos dizer assim, abandonadas, mas que também contam bastante sobre a mitologia de Hyrule, só que de uma forma muito implícita, tipo assim, você não tem muitas falas ou textos dizendo o que são, você tem elas, e a partir delas você interpreta sobre o que elas eram. Mas a região em si, ela é basicamente cheia de natureza, inimigos e é completamente escura. E para você iluminar ela, você tem que achar algumas plantas que ficam debaixo, exatamente embaixo das shrines que você faz no mundo normal. E aí você vai iluminando cada vez mais o lugar, tornando as coisas muito mais viáveis de você conseguir andar por lá. E embora na campanha principal você não vá tanto para ali, e por isso muitas pessoas acham que ele não foi tão bem aproveitado, ou por outros motivos também, ali também não tem tantas quests para você fazer, eu pessoalmente acho esse lugar muito irado. Por quê? Porque aqui eu tenho uma sensação de como se eu estivesse jogando um Dark Souls da vida. Os inimigos aqui são muitos. E aqui tem uma dificuldade em outro nível, porque, por exemplo, existe a questão de você perder corações e você não poder curar eles.
Tem vários momentos que você vai encontrar o inimigo e você não espera encontrar ele simplesmente aparece, porque é tudo escuro. Então, tipo assim, aqui é uma região para você se desafiar, explorando ela e ter a chance de encontrar um oponente muito forte. Eu lembro até hoje que eu tinha encontrado um Coliseu ali embaixo e simplesmente me jogaram uns 4 Lynels pra eu enfrentar e eu não tava preparado. Então é algo assim que é muito pra você desafiar, se desafiar no caso. E eu, pessoalmente, gostei bastante. Fora que a natureza e a questão de explorar bastante a mitologia do mundo, eu acho bem legal. E esses 3 mapas, junto com a questão da liberdade que o jogo te dá, porque sim, a liberdade que nós tínhamos em Breath of the Wild ela foi expandida aqui nesse jogo, o que é até difícil de imaginar, porque Breath of the Wild já tinha revolucionado em outro nível, que era você ser livre. E aqui nós temos muito mais disso. Porque como eu havia mencionado anteriormente, além de você conseguir literalmente fazer a construção que você quiser, você consegue fazer tudo do jeito que você quiser. Seja a ordem das quests, a ordem das missões, a forma como você vai realizar elas, toda a forma como você se locomove pelo mapa agora é muito mais diversificada. Você pode ir de cavalo, você pode ir voando, você pode fazer um veículo para explorar, fazer um megalodon para andar em cima e chegar até o lugar, pegar um trem e ir até ali. E por aí vai, a locomoção do jogo é muito mais dinâmica. A ordem como você vai descobrindo as coisas também é interessante. Existem quests principais e muito importantes que você pode fazer sem querer porque você está explorando. É claro, a base da liberdade desse jogo é Breath of the Wild. Não tem como dizer que, tipo assim, nossa, ele revolucionou muito ou tanto quanto Breath of the Wild conseguiu fazer. Não, ele não fez isso. Mas ele ampliou o quanto você é livre aqui nesse jogo. E isso funciona muito bem também. E essa parte de você ser livre também vai dizer muito como vai ser a sua experiência no jogo no geral. Como você vai sentir que você está progredindo, como você está explorando o mundo e como você está conhecendo a história desse jogo. Porque, meus amigos, a história de Tears of the Kingdom, eu finalmente vou falar sobre ela agora. Porque durante o jogo nós temos uma quest chamada As Lágrimas do Dragão, onde basicamente existe um dragão sobrevoando o mapa que você, logo no início do jogo, você vê ele por ali. E aí, tudo bem, né? E aí esse dragão basicamente derrama mais lágrimas ao longo do mapa e você vai explorando ele e buscando elas. E basicamente, essas lágrimas contam uma memória do passado, mais especificamente sobre a Zelda. Então você vai as coletando, vai vendo os flashbacks e você vai descobrindo muito mais sobre como foi a criação de Hyrule e sobre como foi a guerra que é tanto mencionada ao longo do jogo, que envolveu inclusive Hyrule, o primeiro rei de Hyrule. Até que você vê a guerra e depois dela as consequências que ela teve naquela época, resultando inclusive na morte de pessoas bem importantes. Descobrindo também todas as habilidades que o Ganondorf tinha, como ele foi selado e como ele conhecia a Master Sword, porque no início ele cita ela. E a partir desse momento, quando você coleta todas as que tinham pelo mapa, as lágrimas que tinham pelo mapa, o dragão, ele simplesmente solta mais uma lágrima. E aí você vai até ela. E meus amigos, se vocês não querem spoiler, pulem para esse momento do vídeo. Eu espero. E bom, para você que ficou, basicamente, quando a lágrima cai ali naquele lugar e você vai ver o que tem nela, a última memória que falta, você descobre que para salvar, para tentar ajudar o Link no momento que chegasse no presente, entre aspas, e para recuperar totalmente a Master Sword que estava destruída, a Zelda se transforma em um dragão, porque ao engolir aqueles cristais ali, aquelas pedras poderosíssimas, a pessoa se tornava um dragão. E foi isso que a Zelda fez. E o dragão que tinha lá no começo do jogo era ela, sempre estando ali, nos observando e de alguma forma tentando nos ajudar. E cara, essa é simplesmente uma revelação muito emocionante, muito épica e assim, é incrível pensar como isso foi desenvolvido ao longo do jogo. É uma experiência que só você jogando pra entender, e tipo assim, pra quem é fã da franquia ainda mais é loucura, isso aí é muito lindo, assim, a forma como é construído é muito bonito. E até mesmo envolvendo a Master Sword, porque quando você, tipo assim, tem como você pegar ela sem saber de nada, você só pula ali no dragão e aí, tipo assim, você não sabe por que tá ali. Você só pega ela, pô, legal, pegar uma Master Sword. É emocionante, é. Mas quando você sabe o que aconteceu, sabe por que ela tá ali, é outro nível, sabe? É outro nível.
E a história, ela não é contada apenas por essas memórias ou tipo assim, de uma forma narrativa, sabe? Ela também é contada também pelos NPCs, pela forma como eles se comportam e tipo assim, na questão da forma como o mundo também interage com eles, da forma como o mundo interage com a história. Porque os NPCs conversam entre si, os NPCs, eles agem de acordo com o que eles pensam das coisas que estão acontecendo em Hyrule. E é muito interessante ver como essa mudança vai acontecendo. O mundo em si, como eu mencionei anteriormente, várias construções indicavam o passado lá do mundo subterrâneo, do mundo dos céus, indicava como era o passado, como eles viviam, como era o cotidiano daquelas pessoas. E a gente pode ir comparando tanto com as memórias que a Zelda demonstrava ali, ou com a memória dos outros personagens que apareceram no passado, ou até mesmo comparar com o presente agora, porque no presente, em Hyrule, a gente vê como o mundo interage com o momento que as pessoas estão vivendo ali. A história não se dá apenas pela narrativa principal, mas também por todo o mundo muito vivo que ele apresenta. E isso funciona muito bem. É muito bem trabalhado e você sente, junto com os NPCs ao seu redor, todas as sensações que você tem que sentir. Até chegar naquele final épico onde, nossa, é loucura você, tipo assim, chegar ali, depois de ter feito os templos, depois de fazer tudo que você fez, sabe? Tem como você ir sem ter feito nada. Assim como Breath of the Wild, você pode derrotar o Ganondorf com um graveto. Mas aqui, você vai lá, depois de ter feito tudo, e é tipo assim, um final muito épico. Esse jogo é um jogo épico. Ele é um jogo muito épico. E aí você chega naquela boss fight que, pra mim, uma das melhores boss fights dos videogames no geral. A emoção que ela carrega é loucura. E aí tem um Ganondorf que é imponente pra cacete. É um vilão imponente. O bicho é forte, o bicho tem uma voz braba. E assim, ele contra o Link é brincadeira. Master Sword, isso aqui é absolute videogame. E aí depois que você derrota ele, você tem também a ajuda dos seus aliados por um momento. Até que, mano, ele mete o louco e assim... Se você não quer spoiler, pula pra esse momento aqui do vídeo, tá? Que eu vou meter muito spoiler aqui agora. Mas ele mete o louco, engole a pedra e vira um dragão. Ele vira um dragão e sobrevoa, mano, toda a Hyrule. E é muito brabo. E tipo assim, quem que chega pra ajudar o Link? A Zelda. E você fica em cima da Zelda ali. E aí você e a Zelda contra o Ganondorf. E aí você pega a sua Master Sword e desce o cacete naquele dragão. Até que chega no momento final e você mete a Master Sword naquela cabeça do dragão Ganondorf e simplesmente ele explode com uma bomba nuclear. E é tipo assim, é um final épico, é um final bonito, é lindo, sabe? Tipo assim, é épico, é tipo assim, é a soma de tudo que você fez no jogo pra chegar aqui. E aí depois disso, existe um momento que você tá caindo ali daqueles céus depois da grande luta e no meio da sua queda, você tem uma resposta logo sobre algo no início do jogo, que é quando o Link não consegue pegar a Zelda, ela cai, ela vai pro passado, mas aqui ela se destransforma daquele dragão. E temos um momento final com aquela trilha sonora incrível, linda, que é Zelda, que tipo é uma mistura da trilha sonora do jogo com Zelda's Lullaby, que é a trilha mais clássica da franquia. E o Link finalmente conseguindo pegar ela. Esse momento é um dos momentos mais lindos de toda a franquia Zelda e, na minha opinião, dos videogames no geral. As emoções que esse jogo te faz sentir, que é um conjunto da sua história, da sua gameplay, das suas mecânicas, do seu estilo artístico, é algo sem igual. Na minha concepção, não tem jogo que faça algo desse nível. Ele te faz sentir sensações muito distintas e chega naquele final, você encontrando a Zelda, tendo aquele momento bonito dos dois juntos, porque o jogo lhe dá muitos indícios de que a Zelda e o Link aqui nesse jogo eles são sim um casal. Existem várias versões de Zelda e Link e poucas de fato são um casal. Tipo, a confirmada mesmo é Skyward Sword. Mas aqui nós também temos vários indícios ao longo do jogo que eles estavam sendo um casal. Então também aumenta muito mais o significado aqui nessa cena. E simplesmente é emocionante. Esse jogo é emocionante, é bonito. E ele tem uma mensagem que conversa diretamente com Breath of the Wild. Porque lá eles haviam perdido, eles tentavam superar as situações da guerra. Breath of the Wild era um jogo de superação.
de perda. Tipo assim, eles perderam, estavam tentando superar aquela perda. Mas aqui é sobre ter esperança e evitar que coisas ruins aconteçam. É aprender com o passado para evitar as coisas piores no futuro. O jogo é sobre isso. É sobre aprender. Aprender com o que já aconteceu. Tanto pelo que a Zelda vive, mas também pelo que eles viveram. E assim, é muito bom como esse jogo trabalha essas questões. É muito bonito como ele te direciona para entender essas coisas. E assim ele finaliza a história, finaliza aquele jogo, finaliza aquelas versões de Zelda Link, pelo menos se eles anunciarem um Tears of the Kingdom sequência, direta no caso. Mas até então, a história desse Link e dessa Zelda foi finalizada. E na minha concepção, finalizada com chave de ouro, por um jogo que, na minha opinião, novamente, é o melhor da franquia Zelda inteira. E mesmo que você não ache o melhor, é indiscutivelmente um dos melhores. E enfim, meus amigos, esse daqui foi o vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu gostei. E se você quiser continuar acompanhando os vídeos aqui desse canal, por favor, se inscreva. Ajuda bastante. Me siga nas outras redes sociais, que estão aparecendo aí na tela, estão na descrição também. E comente se você tem alguma experiência com Zelda, com jogos no geral, com Tears of the Kingdom específico, se você jogou, teve bastante gente comentando a experiência em Breath of the Wild lá no vídeo que eu fiz. Comenta aqui também. Compartilhe suas experiências. E você que não jogou Tears of the Kingdom, jogue. Você, inclusive, não precisa jogar Breath of the Wild para entender a história disso aqui. Mas eu recomendo que joguem porque simplesmente ele deixa tudo muito mais emocionante e você consegue sentir muito mais as coisas. É isso aí. No mais, muito obrigado novamente por ter visto esse vídeo até aqui. E até a próxima, meus amigos. Tchau.